Tudo bom Bom dia, dia. Jota. Bom dia. Bom dia, Bom dia, João. Bom Tudo bom com o dia. senhor? tudo bem? E vocês, como estão? Ótimo. Tá bom. Suave na nave? De boa na lagoa, tranquilo feito esquilo. Tranquilo, feito esquilo é boa. Tá certo. Galera, eu vou colocar a listinha de chamada aqui para a gente adiantar o nosso lado. Vê se vocês estão conseguindo visualizar aí. Dá para ver? Sim. Sim. Beleza. Hoje é dia 21. Vamos lá. Amanda? André? Arthur? Beatriz Sabino? Beatriz Virgílio? Beatriz, presente. Sabino? Tá. Brenda? As duas. Brenda? Kaique? Presente. Caroline? Presente. Ina? Presente. Evelyn? Eu? Gabriela? Petraroia? Giovana Anjos? Tô aqui, Jota. Giovana Mendonça? Giovana Sena? Eu. Giovanni? Guilherme Carrenho? Guilherme Oliveira? Gustavo Fernando? Gustavo Matheus? Heloísa? Presente. Henrique Gabriel? Henrique Silva? Igor? Isabel? Presente. Isabela Vieira? Presente. Isabela Perini? Presente. Isabela Ferreira? Presente, Jota. Israel? Jackson? Jéssica? João Pedro Ivanes? João Victor Cabral? João Victor Guirado? Presente. Paula? Júlia Vitória? Júlia Borges? Laura? Leonardo? Letícia Camarinho? Presente. Letícia Nascimento? Aqui. Eu. An, Presente, Jota. Matheus Volski? Maurício? Milena? Pedro Augusto? Aqui. Pedro de Paula? Tá no chat ou não? Pedro Neiva? Aqui. Neiva? Isso mesmo. Tá ruim de ver. Pedro Neiva, é isso mesmo? É. Boa. Pedro Paulo? Presente. Silva Lopes? Aqui. Rafaela? Raíssa? Sofia? Presente. Stephanie? Tiago? Thomas? Vinícius? Vitor André? Vitor de Brito? Presente. Ô, Jota, Oi. o João Pedro tava falando aí pra... Ou era pra aceitar, porque o microfone dele ele tava ruim, não tava conseguindo falar na chamada. Eu vou voltar ali para dar uma olhadinha. Troy, o Arthur Lorenzi, o Arthur tá no chat. Tá. Deixa eu só ajustar aqui no pessoal que está aqui no lobby. Kaique, Israel e João Pedro de Carvalho. Beleza. Então, Kaique aqui eu já marquei. Israel vou marcar agora. João Pedro de Carvalho que tinha caído. Espera só um pouquinho. Beleza. Deixa eu voltar lá. Só para ver mais uma coisa aqui no... O Kaique não está entrando aqui, não sei porquê. Era só um instantinho. O Arthur, beleza.
Deixa eu marcar aqui. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Só um instante, pessoal. Não tem gente entrando. Acho que ele conseguiu entrar agora. Jota, Oi. o Guilherme da Hora mandou mensagem no WhatsApp falando que tá na hora. Tá. Deixa eu ajustando aqui. Deixa eu ver quem mais. Pedindo para entrar aqui. Isabela Perini, Kaique. Eu estou admitindo, mas eles não estão entrando. Eu não sei por quê. Não sei por quê. Kaique. Avisa para o Kaique aí no WhatsApp que estou tentando colocá-la, mas não está rolando, não. Bom, pessoal, vou colocar aqui a apostilinha para a gente terminar aqueles exercícios lá sobre polímeros. Lembram lá da hora do estudo? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a apostilinha. Vê se dá para ver a apostila aí, turma. Dá sim. Dá para ver? Então vamos lá. Fechar essa parte de polímeros, que já é o conteúdo aí da provinha mensal, né? Então, daqui adiante, muito bem, muito bem. Aqui adiante. Vocês viram aquela reportagem que saiu sobre uma pesquisa que foi feita lá, numa universidade, sobre os microplásticos que são liberados nas mamadeiras das crianças? As mamadeiras de polipropileno. As crianças estão ingerindo, os nenéns, em média, 550 milhões de micropartículas, de microplásticos por dia, provenientes lá do polipropileno, né? Não se sabe se isso tem um efeito fisiológico ainda, né? Se causa alguma doença, algum tipo de problema, né? Mas que eles conseguiram fazer um levantamento dessa liberação de microplásticos nas mamadeiras. Piora a situação quando a pessoa, né, prepara o leite na mamadeira aquecendo, né? Colocando no micro-ondas, por exemplo, e aquecendo a mamadeira junto. Qual que foi o exercício mesmo que nós paramos aqui? Vocês lembram? 14. Beleza, então vamos aqui para o 14. No 14 ele diz aqui que o polietileno, apesar do impacto negativo sobre o ambiente, é um dos plásticos mais utilizados no mundo. O polietileno de baixa densidade, PEBD, é muito usado em sacolas de supermercado, em filmes para embalagens e entre outros produtos. Ele é obtido sob pressões elevadas, na presença de catalisador e sob altas temperaturas, conforme a reação. Então você pega aqui o etileno, né, o eteno, usa catalisador, pressão e temperatura, e consegue produzir o polietileno. A macromolécula do polietileno, de baixa densidade, pode ser representada por... Então ele coloca várias, né, formas estruturais aqui, e aqui uma delas que ele está mostrando para nós é a cadeia, né, do nosso polietileno. Então tem essa... E eu tenho aqui algumas cadeias menores, né, que estão aqui interligadas, como se fossem ramificações, né? Vamos ver o que ele quer saber a respeito disso. Nomeie o composto que é matéria-prima para a produção do polietileno. O composto é o eteno, também conhecido como etileno. Aí vem o item B. O polietileno de baixa densidade não se dissolve na água, produzindo um impacto negativo quando jogado no ambiente. Explique com base na estrutura dele, né? Na estrutura das moléculas de água e nas interações intermoleculares, a grande estabilidade desse plástico no que diz respeito à umidade, ação da água. Então, pessoal, nós temos aqui, na estrutura do polietileno, cadeias enormes, né? Com sequências aqui de carbonos, e nessas cadeias enormes,
nós sabemos que o caráter, né, dessa molécula é apolar. As forças intermoleculares que atuam nesse tipo de molécula são do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido, forças de London. As moléculas de água muito pequenas são extremamente polares. As moléculas de água interagem entre si por ligações de hidrogênio, e como são moléculas polares, elas buscam uma interação mais intensa com moléculas polares. Então, a polaridade delas não bate, elas não têm essa compatibilidade. Então, pequenas moléculas de água não conseguem separar as macromoléculas desse polímero, que estão muito presas umas às outras, em razão da grande área superficial, a grande área de contato dessas moléculas gigantes. As moléculas de água não conseguem, né, fazer com que essas macromoléculas se separem e que o plástico se dissolva. Então, não existe a compatibilidade das forças de atração, são substâncias de caráter diferente, uma substância de caráter apolar e a outra tem caráter polar, e eu não consigo separar as macromoléculas dos polímeros com a água, né? Não consigo fazer essa separação, é como se fossem feixes de um macarrão muito bem grudado que eu não consigo separar na água, não dissolve, né? Tá certo, turma? Certo. Então, o polietileno vai ser um excelente, né, material para você fazer um isolamento ali para proteger da umidade, na verdade, né? Ele vai preservar o material que você armazena nele, né, da umidade. No exercício 15, ele fala: polímeros são compostos naturais ou artificiais, formados por macromoléculas que, por sua vez, são constituídas por unidades estruturais repetitivas, denominadas monômeros. Assim, entre outros exemplos, pode-se dizer que o poliisopreno, que é a borracha natural, extraída da espécie vegetal Hevea brasiliensis, a seringueira, tem como unidade o isopreno, e que o polipropileno é resultado da polimerização do propeno. Faça o que se pede. Dê as fórmulas estruturais de todos os monômeros citados no texto acima. Então, ele está falando aqui do isopreno, é o primeiro, né? O isopreno. Esse isopreno, então, nós vamos estar... Ele quer a fórmula estrutural desse cara, né? Então, na sua fórmula estrutural, já vai mostrar aqui. Deixa eu pintar aqui para vocês. Ele já está aqui, ó. Olha aí. Ixi, que ficou grosso. Horrível. Deixa eu colocar um pouquinho mais fino. Aí o nosso amiguinho. Só que nesse caso, o nosso isopreno, nós tiramos esse grupo CH3 da parada. Então, o nosso buta-1,2-dieno, o nome dele, né, sistemático IUPAC, buta-1,2-dieno. É um alcadieno. Mas ele também tem um nome, né, usual, que é isopreno. E aí o outro monômero que ele falou é do polipropileno. O propileno, que é o monômero precursor, né, ele tem uma dupla ligação com 3 carbonos. Esse cara aqui. Opa. É aqui CH3. E aqui 3 hidrogênios, tá? Tá aí. O nosso propeno. Também, nome usual, propileno. Tranquilo, turma? Tranquilo. Tranquilo. Aí ele pergunta aqui no item B, qual a classificação dos polímeros citados acima quanto à reação de preparação? São polímeros de adição, né? Eles são obtidos através de uma base vinílica, né, que é uma dupla ligação. Então, essa dupla ligação, a ligação π dessa dupla vai se romper, e aí eles vão conseguir pontos de encaixe para que cada um dos monômeros vá se ligando um ao outro. Polímeros de adição. Complete essa equação de polimerização. Então, aqui, nós temos que ver esses dois monômeros. Quando eu tiver aqui a abertura da dupla ligação, nesse cara,
faz a abertura aqui, faz a abertura aqui. Pode acontecer nesse ponto, né? E vai acontecer também nesse ponto, nessa outra extremidade. Também posso ter uma abertura de dupla ligação. Então, abertura aqui. E aqui no nosso outro monômero, mesma coisa, né? Abre a dupla ligação para cá, abre para cá. E aí o que nós teremos? Vou ver se dá para escrever aqui embaixo. Será que vai ficar apertado? Então aqui vai ficar H2C com CH3. Aqui vai ficar CH3, não, desculpa, deixa eu apagar aqui. Opa. Melhor escrever em vermelho, né? Porque senão vai ficar ruim de enxergar. Escrever em vermelho. Então aqui, esse H2C vai ficar um H2C, o primeiro monômero, né? A abertura aqui. Aqui vai ficar um carbono, CH3. Aqui nós teremos uma dupla ligação, que vai passar para cá, essa dupla ligação, né? CH. Aqui vai ficar um CH2. Que abre outra ligação, que vai receber aqui, eu vou pôr em outra cor agora para destacar, o outro monômero, né? CH2, que seria esse carinha aqui, né? E aqui vai ter a simples ligação com CH. Aqui o grupo cianeto, é um acrílico, né? E aqui vai fechar o nosso monômero. O nosso polímero, então, se eu partir de Y, se eu chamar de N monômeros como esse, mais N monômeros como esse, eu vou obter um polímero com N repetições com essa estrutura. Polímero de adição, ele é um copolímero, porque ele tem dois monômeros diferentes, né, entre si. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Posso apagar tudo isso aqui? Pode sim, professor. Vamos lá. O 16. O poliisobutileno é o componente principal do elastol, um produto empregado na limpeza de derramamento de óleo. Quando o elastol é pulverizado sobre o óleo, suas cadeias poliméricas, que estão enroladas umas às outras, estendem-se e misturam-se com o óleo, formando um tapete que pode ser removido da água com facilidade. Dos compostos fornecidos a seguir, o monômero do elastol, qual vai ser esse monômero então, pessoal? Porque ele deu o nome desse elastol como poliisobutileno. Se é isobutileno, tem aqui os 4 carbonos e tem uma dupla ligação presente nele, né? Então, qual será o nosso composto? Vamos pensar em alguém que tenha 4 carbonos. Não pode ser o composto A, porque tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Não pode ser o B, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, mas tem 2 duplas ligações. Não pode ser aqui o composto D, porque ele vai ter 1, 2, 3, 4 carbonos e um anel benzênico. Estão vendo esse pH aqui? Esse pH é uma simplificação que é feita para anel benzênico, para aromático, né? Referente a fenol. Então tem 6 carbonos. Portanto, a alternativa aqui, pessoal, C. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem.
17, ele pergunta, o aumento nas vendas de veículos acarreta uma maior produção de borracha sintética, matéria-prima na fabricação de pneus. A seguir está apresentada uma reação de polimerização da borracha sintética. De novo, eles pegaram aqui o polibutadieno, né? Na verdade, o buta 1, ele usou aqui o buta 1,4, né? Dieno, e aí, através de catalisador, pressão e temperatura, fez a polimerização, né? E formou aqui o nosso polímero. Acerca dessas informações, identifique as alternativas corretas, né? Posto a buta 1, certo? Porque aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 2 e aqui é o carbono 3. A dupla ligação, você escolher sempre o melhor número para colocar na nomenclatura. Então, dupla ligação no carbono 3, no carbono 1. Então, é o nosso buta 1,3-dieno, verdadeiro. Afirmação 2, o composto B é um biopolímero? Não, não é um biopolímero porque esse monômero é um derivado de petróleo, né? Ele não é oriundo de, né, então, de organismos, né? Terceiro, a reação de polimerização consiste na união de vários monômeros, verdade. 4, o composto B é um polímero de adição, verdade, eu estou abrindo duplas ligações aqui, né? 5, a combustão do composto A forma álcool e água? De jeito nenhum, a combustão desse monômero aqui vai gerar gás carbônico e água, não álcool. Tranquilo, pessoal? Lá vamos nós aqui para o nosso Kevlar, é isso que colocou aqui? Não, não é o Kevlar, é um outro plástico, vejamos. Um dia, se você checar o correio eletrônico, poderá desenrolar uma folha de plástico com um minúsculo microprocessador embutido. Quando ativar, suas mensagens aparecerão, então você poderá responder, escrevendo na tela com uma caneta especial ou falando para ela. Os polímeros condutores são uma alternativa nova e excitante para esses novos materiais. Eles não enferrujam e têm densidades baixas. Podem ser moldados ou transformados em conchas, fibras ou finas folhas plásticas. E, claro, ainda funcionam como condutores metálicos. Citamos como exemplo a polianilina. Então, essa polianilina, ela tem como monômero precursor a anilina, né, que é uma aromática. Está aí ó, a estrutura dela, né? Sob o ponto de vista químico, responda. Qual o nome e a fórmula estrutural do monômero que constitui o polímero citado no texto? Eu acabei de falar, né? Então aqui é a anilina. Anel benzênico. E aí eu tenho aqui NH2. NH2. A polianilina é um polímero natural ou artificial? Justifique a sua resposta. Então, pessoal, aí é um polímero artificial, né? A gente não assim, é uma pergunta assim meio capciosa, porque eu encontro anilina em alguns extratos, né, vegetais. Mas a quantidade que eu preciso para fazer um polímero como esse, para o uso que nós temos aí, é uma quantidade enorme. Eu não teria condições de manter uma escala industrial somente na base da extração desse material aí da natureza. Então é insustentável, né? Tranquilo? Sim. É como se eu quisesse fabricar, por exemplo, aspirina, né? Isso seria fácil, eu pegaria lá as árvores de salgueiro, arrancaria lá as cascas dela, faria a extração do ácido salicílico e depois fazer uma acilação. Só que, pô, como é que eu ia conseguir uma produção tão grande que nós temos aí, anual, de aspirina, só na base de extração de árvore? Não ia ter condições. Você tem que pegar e tirar do petróleo lá o benzeno, e com o benzeno você faz lá umas reações para obter a aspirina. É inviável, né? Aqui é 19. Alguns tipos de plásticos permanecem no ambiente por mais de 500 anos e, quando são descartados, interferem no ambiente de várias formas. Mais recentemente, tem se pesquisado
e começam a ser produzidos plásticos chamados de biodegradáveis, cuja finalidade é serem menos agressivos ao ambiente. Podemos citar como exemplo de polímeros o polietileno, que é utilizado na fabricação de recipientes para alimentos, sacos plásticos, entre outros. Já com o PVC, fazem-se toalhas de mesa, cortina para box, couro artificial, encanamento, junta, válvula, telha, etc. Dados adicionais. Reciclagem mecânica de plásticos. É a conversão de materiais plásticos em grânulos para a produção de novos produtos. Muito bem. Assinale as proposições corretas. Então, vem a primeira. A equação a seguir é um exemplo de reação de síntese do polímero polietileno. De fato, eu tenho aqui o eteno, ou etileno, sobre catalisador, pressão e temperatura, eu tenho a polimerização e eu tenho aqui N, né, o polímero formado por N unidades de repetição que vieram lá do nosso eteno. Na 2, para dar origem a um polímero de adição, é necessário que o monômero possua ligações π. De fato, a ligação π está presente lá na dupla ligação, né? Então, na polimerização por adição, essa ligação π precisa romper para fazer os pontos de encaixe, né? A fórmula do PVC pode ser assim representada. Tem uma hidroxila aqui, está errado, pessoal. No PVC tem um cloro. É o nosso cloreto de vinila, né? Policloreto de vinila. Tem um cloro aqui, não uma hidroxila. Agora vamos avançar mais um pouquinho aqui para baixo. O monômero que dá origem ao polietileno tem fórmula molecular H2C e chama-se etino, eteno. E não tem uma tripla ligação. Um produto é considerado biodegradável quando micro-organismos naturais podem decompô-lo, transformando-o em substâncias simples presentes no ambiente. Verdade. É desejável que esse material seja biodegradável para não gerar o problema de acúmulo de resíduo sólido, né? A reciclagem mecânica do PVC é um fenômeno químico, pois ocorre a transformação de material plástico em um novo produto? Não. Reciclagem mecânica, o nome está dizendo que é mecânico, processo físico, não é um processo químico. Tranquilo aqui, pessoal? Sim, tranquilo. Exercício 20, ele fala, a baquelite é utilizada, por exemplo, na fabricação de cabos de panela. Um polímero conhecido como Novolac é um precursor da baquelite e pode ser produzido, né, pela reação entre o fenol e o formaldeído, representado pelas seguintes estruturas. Então está aqui o nosso fenol comum e temos aqui o formaldeído, né, que é um aldeído, metanal, formol. O Novolac pode ser representado simplificadamente por essa estrutura. Então eu venho aqui o monômero do fenol, se associa a uma parte do monômero do aldeído. E isso vai se repetindo, né? Com base nessas informações, é incorreto afirmar que é afirmativa incorreta. O Novolac é classificado como um poliálcool. Ele fala aqui, no item A, né? O Novolac apresenta carbonos trigonais e tetraédricos. Temos carbonos trigonais no anel benzênico e temos carbonos tetraédricos nos grupos CH2. A reação entre o fenol e o formaldeído produz Novolac e água. De fato, aí é uma reação de condensação, né? Na condensação, eu vou ter a interação entre os grupos OH, aliás, o grupo oxigênio do nosso fenol e o grupo aqui de hidrogênio do nosso fenol. O item D. A estrutura do polímero apresenta grupos hidroxila e anéis fenila. Anéis fenila, de fato, você tem aqui, né, os anéis benzênicos, que serão anéis aí fenila porque estão associados à ligação com o carbono, e grupos hidroxila. E esse Novolac com poliálcool, não temos essa classificação. A molécula lá de glicose,
e a molécula de glicose com a frutose, que forma lá a sacarose, poderiam até ser classificadas como poliálcoois, porque tem vários grupos de hidroxila de álcool ligados a elas, mas não é polímero, é diferente. Então aqui, o que está errado mesmo, na alternativa B, que você tem aí é um polímero, né? Não um poliálcool. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem. Tudo bem, Jota. O exercício 21, ele fala: polímeros são compostos de elevada massa molecular e apresentam propriedades diferenciadas em relação às unidades que os constituem, os seus monômeros, né? Por isso tem despertado interesse na indústria. Proteínas são polímeros, poliamidas, que possuem estrutura formada por reações de condensação entre monômeros de aminoácidos. Então aqui ele está mostrando, né, um polímero, que é na verdade aqui, né, uma poliamida, eu tenho grupos funcionais amida presentes aqui, e ele fala aqui, né, é o esquema de uma proteína em que R representa hidrogênio ou grupo CH3. Ok. A representação genérica para os monômeros de aminoácidos é... Puxa vida, ele coloca uma questão aqui, eu nem expliquei para vocês o que é um aminoácido ainda. Aí fica difícil, não fica? Sim ou não? Fica muito. Aí complica a vida do peão. Pessoal, todo aminoácido, né, ele vai ter uma estrutura genérica que é um lado com ácido carboxílico. Então tem aqui a carboxila. Vocês já devem ter visto em biologia isso, claro, né? Mas a gente precisa explicar o conteúdo antes. E o cara aqui se precipitou na questão. Ele tem um grupo R ligado aqui. Tem aqui um grupo amino, NH2. E aqui, lógico, você vai ter um hidrogênio ligado. Vamos colocar dessa forma aqui. Esse grupo R, na verdade, o que acontece? Pode ser qualquer configuração de cadeia carbônica, de vários tamanhos, né? São vários tamanhos e várias estruturas de cadeia carbônica nesse R. Mas sempre desse lado, você terá, então, o grupo funcional ácido carboxílico e aqui você vai ter o grupo funcional amina. Quando eles fazem, então, a polimerização, vários aminoácidos, o grupo amina, ele interage com o grupo OH, do ácido carboxílico. Essa interação, então, vai eliminar uma molécula de água, né, uma reação de condensação, e eu vou ter a formação, então, da nossa proteína com vários aminoácidos que vão se intercalando entre si. Esses aminoácidos podem ser diferentes entre si, né? E na verdade são nas proteínas, né? Nós temos aí 22 aminoácidos conhecidos, alguns já dizem 23, que compõem, né, que participam na formação dos organismos, das proteínas dos organismos, e de acordo com essa sequência de aminoácidos, eu vou ter uma funcionalidade para essa proteína. Então a alternativa correta é a alternativa C, onde tem essa mesma estrutura. Eu tenho aqui o grupo OH, interage com o grupo amina, do outro aminoácido. Eu chamo, então, essa condensação de ligação peptídica, quando a hidroxila do ácido carboxílico vai se combinar com o grupo amina, do outro ácido carboxílico. Nessa condensação é eliminada uma molécula de água, e a ligação que se estabelece é a ligação peptídica, que é mostrada aqui na representação daquela proteína que ele colocou. Então vocês conseguem observar aqui, ó, que o grupo funcional que se formou aqui, amida, é derivado da ligação peptídica dos dois aminoácidos. Né?
é um polímero termoplástico desenvolvido por químicos britânicos em 1941, formado pela reação entre o ácido tereftálico e o etileno glicol. É utilizado principalmente na forma de fibras para tecelagem e de embalagens para bebidas. Uma das rotas de síntese comercial do PET, desenvolvida em 2 etapas, é apresentada a seguir. Então, ele mostra rotas sintéticas, né? A reação 1, então ele pega o ácido tereftálico. Veja que o ácido tereftálico tem 2 grupos ácido carboxílico nas suas extremidades. Um aqui, outro aqui. O etilenoglicol é um diálcool, ele tem numa extremidade, outra hidroxila. E a partir de catalisador, né, e aquecimento, eu tenho aqui a entrada, então, dos grupos do etilenoglicol em uma extremidade e na outra extremidade. Houve a condensação aqui com a liberação de 2 moléculas de água. Aí depois você tem a reação 2, onde esse carinha vai ser o nosso reagente, precursor. Eu vou ter aqui a entrada nesses grupos de outro carinha aqui e outro carinha aqui, que ele puxou, né? JR, Essa o formação. Pedro pediu para você aceitar ele. Espera só um pouquinho. Deixa eu sair aqui. Aqui. Voltando lá. E ampliando. Uma travadinha aqui. Então aqui, pessoal, fica claro para nós o seguinte, né? A segunda etapa, quando houver a condensação nesse grupo OH e nesse outro grupo OH, os carinhas que vão entrar serão quem? Ácido tereftálico. Eles vão se reproduzir, vai repetir aqui nas ligações que eles vão fazer aqui para cá e para cá. E a coisa vai, então, tomando um processo aí de repetição. Ele quer que nós encontremos a afirmativa incorreta, né? Está falando que a reação 2 é uma reação de substituição. Tá vendo substituição aqui, pessoal? Substituição é uma reação, né, de condensação, que está formando aí. A reação de condensação, nós sabemos que é um tipo de reação de eliminação. Está se eliminando uma molécula de água. Não é uma substituição. E aí essa afirmativa, a reação 1 é uma reação de esterificação. É de esterificação, porque tem o grupo funcional éster presente aqui. A reação de esterificação também é uma reação de eliminação. Elimina uma molécula de água. O polietileno tereftalato é um poliéster, verdade, porque eu tenho grupos funcionais éster se repetindo ao longo da estrutura. A substância X é produzida na reação 2. É a água? É, porque quando acontece a eliminação, eu tenho moléculas de água. Quando eu tenho a reação de condensação, são eliminadas moléculas de água. No caso do PET, né? O polietileno tereftalato é um polímero de condensação? É um polímero de condensação. Unidade de repetição. De novo, aqui ele fala. Os são hoje classe de fibras têxteis sintéticas em maior volume de produção. O ácido mais usado para a fabricação desses polímeros é o ácido tereftálico, cuja fórmula estrutural. A polimerização depende de que as unidades de repetição derivadas dos monômeros possam se repetir inúmeras vezes. Assim sendo, represente a fórmula estrutural de uma substância que seja capaz de reagir com o ácido tereftálico, formando um poliéster linear, isto é, não ramificado.
Então, pessoal, que tipo de monômero nós colocaríamos aqui para interagir, né, para obter aí um poliéster que seja de cadeia linear? Você pode fazer uso aqui, ó, do etileno glicol. Vocês concordam que eu vou gerar uma cadeia carbônica que não é ramificada, que é linear, onde eu vou ter repetição aqui do grupo do ácido tereftálico, etileno glicol, ácido tereftálico, etileno glicol, ácido tereftálico, etileno glicol. Não tem ramificação na cadeia, tem? Vai ser uma cadeia linear. Então aqui eu poderia usar o etileno glicol. Interagir então OH aqui. Eu vou colocar aqui um carbono, 2 carbonos e outro OH. Então, aqui, na condensação, né, eu vou ter a formação de uma cadeia que vai ser linear, um poliéster linear, não ramificado. Tudo bem, galera? Tudo sim. Tudo bem. Tudo bem, tio. Esse ácido tereftálico, vocês viram que ele é importante, não é verdade, pessoal? Para poder fazer todo esse tipo de material que nós temos? É importante ou não é? Pois é, esse ácido tereftálico, ele tem o precursor dele, que é um derivado do petróleo. Mas para fazer esse ácido tereftálico, com esse derivado do petróleo, você precisa de um catalisador. E esse catalisador é composto do que nós chamamos por elementos das terras raras. Sabe quem são as terras raras? Lembram da tabela periódica dos lantanídeos? Estão lembrados deles? Os lantanídeos, lantânio, ráfino, tálio, desculpa, o sério, o praseodímio, neodímio, gadolínio, aqueles elementos de nomes esquisitos, estão lembrados deles? Sim. Os lantanídeos, né? São chamados de terras raras. Não são tão raros assim, mas eles são caros. E são essenciais para essa indústria petroquímica, na fabricação, por exemplo, do ácido tereftálico. Ganha um pirulito quem descobrir qual é o país que tem uma das maiores reservas de terras raras do mundo. Brasil? Aham. E adivinha onde elas estão? Pergunta para o Éder. Minas. Hã? Adivinha? Rio de Minas que Janeiro. não existem. Não. É um lugar que tem bastante floresta. Amazônia. Amazonas. Ah, puxa vida, né? Puxa vida. Um dos maiores produtores de terras raras do mundo é a Minas. Minas, Rio, como assim? Poxa, mas... Ah, Tá aqui, pessoal, ele está falando da baquelite, nessa questão 24, né? Ele diz, então, que o gás natural e a nafta são matérias-primas básicas para a indústria petroquímica na produção de vários monômeros, né? Para a produção dos polímeros, inclusive a baquelite, né? Essa baquelite então, é uma resina sintética, nós já estamos cansados de saber que a baquelite é formada por uma resina que leva fenol e leva formaldeído. Então, fenol e formaldeído na nossa baquelite. Beleza. Quais os reagentes que por reação de condensação produzem a baquelite? Então tá aqui, pessoal, fenol, formaldeído, tá? Baquelite. Dá tempo na 25 ainda? Que horas são? Deixa eu ver. Dá tempo. Novos compósitos que podem trazer benefícios ambientais e sociais estão sendo desenvolvidos por pesquisadores da indústria e de universidades. A mistura de polietileno reciclado com serragem de madeira resulta no compósito plástico-madeira, com boas propriedades mecânicas para uso na fabricação de móveis. O compósito plástico-madeira
É correto afirmar que seu monômero tem a fórmula molecular? Bom, ele vai misturar polietileno. Esse que é o plástico, né? Esse polietileno, então, o seu monômero é o eteno. E o eteno é o C2H4. Tá? A polimerização vai ser por adição. Esse polímero polietileno é um polímero de adição. Estão vendo aí no exercício 26, pessoal? A molécula de cloreto de quinino. Só para terminar aqui, ó. Lenin foi considerada a força motriz por trás da Revolução Russa. Morreu em 24, após sua morte, Stalin ordenou que Lenin fosse embalsamado, para que os russos se acostumassem com a sua morte, de forma gradual. Tal tarefa foi entregue a 2 cientistas que nunca revelaram tudo o que fizeram com o corpo de Lenin. Entretanto, sabe-se que usaram formalina, derivado lá do formol, né? Ácido acético, glicerol, acetato de potássio e cloreto de quinino. Observando a molécula de cloreto de quinino, nota-se a presença do substituinte. Quem é esse substituinte? Bom, vamos observar aqui. O nosso cloreto de quinino, o substituinte que vai se referir aqui, tem que estar, né, associado a alguma outra informação. Qual que é? Presença do substituinte, o qual proporciona a possibilidade de formação de derivados desse alcaloide. Nós podemos, então, dentro das alternativas que ele apresentou, ele está falando em polímeros, né, todas as alternativas. Então, quem tem capacidade de fazer a polimerização seria o grupo aqui, vinil, presente nessa estrutura. E aí, como nós sabemos que esse grupo, né, o nome dele, se você pegar aqui nas alternativas, não é grupo amino, né? Não é metoxi, também não é etinil, né? Nem enil. O que nós sabemos é vinil, que é um nome usual dado para a dupla ligação entre 2 carbonos. É 2 carbonos em dupla ligação. Então tá aí, tá? Completando aí as lacunas, alternativa correta, alternativa C. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim, tranquilo. Isso aqui é classificado como um alcaloide, porque eu tenho nitrogênio como grupo funcional amina ligados em cadeias fechadas. Então está aqui um nitrogênio ligado em cadeia fechada e outro nitrogênio ligado em cadeia fechada. Então essa família de compostos aí é chamada de alcaloides. Normalmente são extraídos de compostos né, que são extraídos de vegetais, extratos vegetais. Galera, alguma dúvida até aqui? Não, Jota. Não. Por enquanto, não. Nenhum. Beleza, então. Vou deixá-los descansar um pouquinho lá para a próxima aula e amanhã retomamos aí os nossos conteúdos. Tranquilo, galera? Tranquilo. Amanhã também não sei como é que vai ser, porque eu tenho que ir para o colégio amanhã, como é que vai fazer? Na aula do colégio? Ou alguém vai substituir? Sei lá, vou descobrir hoje. Tá bom. Ok. Pessoal, Beleza. um abração a todos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Até, Jota. Tchau. Até, tchau. Até mais, um abração. Tchau, tchau. Jota. Falou, Jota. Falou, tchau, tchau. Tchau. Tchau, galera.